Fala aí galera do canal PSI Tranquilo, que é o Alisson Pavilac. Hoje vou regravar um tutorial de muito sucesso aqui no canal, porém agora de uma versão mais atualizada, onde a gente vai transformar uma imagem estática numa imagem com movimento, é o famoso efeito Parallax. Você pode utilizar aí para diversas situações, em desenvolvimento de site, em posts em redes sociais, versão vídeo, GIF, enfim. Bora vir aqui para a tela do meu computador e aprender como que realiza esse efeito. Cá estamos então, galera. Basicamente o que isso vai definir numa imagem são os pontos que você deseja desmembrar. E principalmente quando você tiver um ponto de primeiro plano, o que é isso? Deixa eu até pegar aqui ó, a ferramenta pincel para ilustrar um pouquinho mais. Primeiro plano seria aqui esse camarada andando na estrada, beleza? Primeiro plano. O segundo plano, deixa eu até criar uma segunda camada aqui e colocar com outra cor para a gente definir melhor, seria a paisagem que está lá por detrás, essas árvores, essas casas mais próximas. E o terceiro e último plano seria lá atrás mesmo os prédios, beleza? Isso daqui só num exemplo dessa imagem, mas você pode criar mais planos do que apenas 3 e ir desmembrando parte por parte, beleza? Isso daqui eu só estou falando só para ilustrar mais ou menos o que a gente vai fazer de recorte baseado no que. Então, depois de feito esse diagnóstico inicial do que você deve recortar, bora pôr a mão na massa, inclusive desabilitando aqui o cadeadozinho da imagem para tornar ela editável, e você vai utilizar os recursos de recorte e seleção que o Photoshop dispõe. Nesse primeiro caso, como são recortes bem sólidos, rígidos, está bem nítido aqui o que eu devo recortar, vou utilizar a ferramenta caneta para fazer esse recorte do primeiro plano. Aqui lá atrás, ó, ele está bem desfocadão. Aqui acho que eu vou utilizar uma seleção rápida, ali utilizando a função de selecionar e mascarar, que a gente vai conseguir um resultado melhor, beleza? Então vamos começar esse recorte. Se você quiser aprender como utilizar a ferramenta caneta, eu vou deixar o link aqui em cima. Clica e aprende essa aula, muito importante, porque a ferramenta caneta é muito útil e consegue trazer resultados profissionais. Então bora lá, selecionando a ferramenta caneta, modo demarcador e bora começar o recorte. Beleza, finalizando aqui, claro, se for fazer bem detalhado, você pode fazer vão por vãozinho aqui do gradil, do guarda-corpo ali, mas apenas para ilustrar já serve bastante. Clicar com o botão direito do mouse, pode vir aqui em criar seleção, coloca um raiozinho de difusão também para não ficar tão rígido as bordas, ali um 0,5 eu acho que vai ficar bom. E agora a gente pode dar um Ctrl Shift J, porque a gente quer eliminar essa parte da camada atual. Então selecionando a camada atual, Ctrl Shift J. Veja que agora a gente vai ter uma camada separada essa parte e aqui o fundo em outra. Porém, agora para que esse efeito a gente consiga realizar esse desmembramento, esse efeito de movimento em foto, a gente precisa reconstruir essa área aqui para que quando o cara não esteja exatamente nessa posição, não apareça esse fundo lá atrás. Então aqui agora surge a possibilidade de você utilizar a ferramenta carimbo para reconstruir de uma maneira mais manual, ou selecionar qualquer ferramenta de seleção e utilizar a ferramenta de preenchimento automático no Photoshop. Por exemplo, ferramenta de seleção laço poligonal, selecionando aqui apenas essa área onde eu desejo reconstruir. Clico no botão direito do mouse, venho em preencher, seleciono a camada correspondente, né, que é a do fundo, clico no botão direito do mouse e venho em preencher sensível a conteúdo e dou um OK. Olha, ele já faz minha reconstrução. Quando é umas áreas mais abstratas, assim, que nem o caso aqui das árvores, funciona bem. Pode dar um Ctrl D para tirar a seleção e tá feito lá. Porque agora quando eu vier com o camarada aqui ó, em outra área, ou mexendo o fundo, ou ele, se liga, ó, ele não vai ficar aquele transparente lá no fundo. Agora selecionando, então, posso até desabilitar o cara aqui para não nos atrapalhar. Aqui, como tem bastante desfoque, eu vou utilizar a ferramenta de seleção rápida. Acho que vai funcionar melhor. Deixar aprimorar bordas, selecionar, depois utilizo o selecionar mascarar para eliminar, às vezes, alguns cantinhos que ficarem muito secos, né? Então vamos lá. Para selecionar com uma seleção rápida bem fácil, clica, arrasta e vai selecionando o que você deseja. Para adicionar é só clicar e arrastar, e para subtrair alguma coisa que ele selecionar a mais, ó, veio aqui, selecionou o prédio, pressiona Alt que ele vai dar um menos e você vem lá e subtrai o que ele fez em excesso.
Aí, agora que eu falei de utilizar o selecionar e mascarar, clica sobre ele. É importante que aqui, se não me engano, esse recurso do Photoshop precisa de uma placa de vídeo para ser utilizado de maneira corretamente. Então, se você não tiver, pode ser que essa opção não esteja disponível ou não funcione como deveria ser. E a gente vem aqui tenta fazer com que o Photoshop dê uma trabalhada ali de uma forma mais inteligente. Você veja, não fica tão perfeito, você pode até diminuir, fazer exatamente as bordinhas. Mas no final das contas vai ficar bom, que ele vai interagir com o fundo ali, vai ficar maneiro. Só para não ficar muito seco, ó, esses cantinhos aqui. E, isso não tá aparecendo assim no meu. Basicamente você vem aqui em visualizar, coloca sobrepor, aqui você pode modificar a cor que ele vai sobrepor, ó, se você desejar. E vem aqui na opacidade, quando se coloca mais ou menos para enxergar ou não o fundo. E eu tava falando tudo isso e com a câmera na minha frente. Deixa eu desabilitar aqui, ó, galera, visualizar, sobrepor. Daí você vem aqui na opacidade, sobe e diminui e coloca a cor que você desejar que fique sobreposta para visualizar ou não o fundo. Aí, fez essa breve suavização aí nas bordas, dá um OK. Como a gente já está na camada correta, dá um Ctrl Shift J para também separar ela lá do fundo. E aqui, ó, veja que você vai ter que fazer a mesma coisa, reconstruir essas áreas aqui onde foi recortado, para que quando a gente mova ele com o efeito de movimento, não apareça o fundo quadriculadinho lá transparente do Photoshop. Então, voltando para a camada onde a gente deve reconstruir, pegando também ferramentas de seleção, por exemplo, o laço poligonal, vem aqui, a gente vai fazer a reconstrução de parte por parte. Pode ser com o preenchimento automático, acho que vai funcionar legal. Clica no botão direito do mouse, preencher, sensível a conteúdo e dá um OK. Ó, ficou bom. Mas vai fazendo parte por parte ao invés de fazer ele completo, senão vai ficar bem estranho. Dá uma bugada louca. E aqui, ó, Ctrl D para tirar a seleção. Não sei se eu já falei no vídeo, mas é uma tecla de atalho boa, rápida, que otimiza bastante seu tempo. Depois que você fez o preencher sensível a conteúdo, Ctrl D para tirar a seleção. Perfeito, meus amigos. Reconstruído essa parte, então agora a gente vai para a parte prática mesmo da animação. Antes de tudo, eu recomendo você clicar com o botão direito do mouse e converter em objeto inteligente todos eles, porque dessa forma vai aparecer o modo de transformação que nos permite aumentar e diminuir também ele, além de apenas mover a imagem. Então você vem agora em janela, linha do tempo, e agora criar linha do tempo, para você começar a ter agora a sua linha do tempo com a agulha aqui para poder modificar e alterar. Toda a animação. Aqui já começa com 5 segundos de padrão, mas pode aumentar e diminuir a quantidade desse tempo também. Clica aqui, por exemplo, e aumenta aqui, ó, por exemplo, o fim está em 5:20. Você pode diminuir aqui e aumentar para quanto você quiser, ó, 10 segundos, se você quiser da animação, 15, enfim. Eu vou deixar como padrão aqui em 5 mesmo. Aviso rápido no meio aqui, galera, que a gente tem um servidor do Discord muito maneiro que tá com muita interação e os alunos estão evoluindo entre si. Vou deixar aqui o link na descrição, vale muito a pena você conferir. Acessa lá e faça parte da nossa comunidade também. E se você quiser fazer um curso de Photoshop completo comigo, lojaphotoshop.com.br, que a gente vai evoluir, embarcar nessa jornada de conhecimento juntos e dentro de um passo a passo muito maneiro e fácil de entender. Beleza, galera, e aqui então agora a gente vai começar a animação. Você pode expandir, ó, um por um, e agora veja que vai aparecer transformação aqui, é esse relógiozinho, digamos assim, que você vai colocar um no início, leva a agulha lá para o final e coloca outro também. Esse daqui já vai estar travado com a imagem original, então a gente só vai mexer o do início. Por exemplo, começando pelo cara aqui, eu vou colocar tipo como se fosse uma aproximação nele. Então já está selecionado o ponto inicial de onde vai fazer a animação da transformação. Então vai selecionar aqui a camada correspondente e dar um Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento. Posso aumentar um pouquinho para dar aquela sensação de proximidade nele. E eu vou colocar um pouquinho para o lado aqui também, ó, um pouquinho para a esquerda. Então ele vai movimentar e aumentar. Inclusive agora só, confirmando a barra de propriedade, se você vir aqui na agulha, você vê que já começa a fazer o movimento
nele, que ele vai do ponto onde a gente aumentou e levou um pouquinho para a esquerda, para o ponto original no formato fixo que estava na imagem assim que a gente começou a edição, que foi esse que a gente travou aqui no final. Agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, exatamente não, só modificando o ângulo e o tanto que vai aumentar e diminuir das camadas de baixo, mas com a mesma técnica. Então coloca a agulha aqui no início, coloca a transformação fixa nos dois, leva lá para o final também, coloca um ponto de transformação fixa nos dois. E agora a gente vai modificar apenas esse inicial. Então selecionando aqui a camada correspondente, que é esse do meio. Então normalmente o que vai mudar mais, vai ter mais intensidade, tanto a parte da frente quanto a parte de trás, é o que mais vai mudar. Esse intermeio ali vai ter tipo um movimento mais suave, digamos assim, para ter esse efeito parallax. Então como a imagem ela começa com um zoom e vai afastando, então a imagem aqui de trás também precisa estar um pouquinho maior. Então você dá um Ctrl T nela e aumenta, só que não aumenta tanto. Coloca só um pouquinho para o lado para ela fazer esse efeito parallax, só que de uma maneira mais suave, porque ela já está mais para trás, então teria menos movimento teoricamente. Ó, assim na frente vai movimentar mais, atrás movimenta um pouquinho menos. E veja que a gente já encontrou o primeiro probleminha ali atrás, aparecendo a parte de transparência ali atrás, né? Então o que se pode fazer? Eu vou até subir aqui, ó, um pouquinho, que daí a gente não tem esse problema. Só que aqui eu acho que eu vou até aumentar um pouco menos, para ele ter menos efeito de movimento. Ele tem que ter movimento também, só que um pouco menos do que a imagem aqui de primeiro plano. Aí agora sim, ó. Ficou maneiro. E agora a mesma coisa lá com o fundo, só que ele vai se mover menos ainda, porque está muito mais distante. Então selecionando aqui, colocando o primeiro ponto, dá um Ctrl T, pode colocar um pouquinho mais zoom também nele, um pouquinho aqui para a esquerda, ou nem tanto agora, e dá um confirmar. Ó, então lá atrás também está se mexendo, só que menos do que o meio e que a imagem aqui na parte original, na parte central, né, na parte primária. Então dessa forma a gente já tem um efeito bem aplicado. Você veja que massa. Claro, aqui você pode renderizar no próprio programa para ir vendo, ou você vai correndo com a agulha. Esse daqui é um elemento pesado mesmo no Photoshop, porque ele não foi feito para editar vídeo, mas ainda assim dispõe de ferramentas para isso. A gente consegue um efeito bem interessante, se liga, ó. E agora como que a gente faz para renderizar isso tudo depois do efeito aplicado? Você vem em arquivo, exportar, aplicar renderização em vídeo. Aqui você escolhe um nome e a pasta de onde vai ser salvo isso tudo. Então aqui eu já tenho selecionado a foto em movimento e tal, vou colocar aqui, ó, aula exemplo 1. E você escolhe as opções de extensão que você deseja salvar. Eu utilizo essa H.264 universal, inclusive para os vídeos que eu subo no YouTube eu utilizo esse formato, muito bom. Para definição alta qualidade, eu quero deixar em máxima qualidade possível, você pode escolher alguns pré-definidos aqui que já tem também, que o Photoshop disponibiliza. Aqui ele está salvando com o tamanho original do arquivo. Como ele é ali um 16:9, eu vou deixar aqui em tamanho 4K. Quer ver? 3840 por 2160, vai funcionar legal. E a taxa de quadros eu já tentei salvar em 60 fps, mas não rolou. Não sei se por causa do meu computador ou por causa do Photoshop, não sei. Por isso que eu estou deixando travado em 30 fps. E agora eu posso aplicar a renderização e esperar o Photoshop executar esse trabalho para transformar ele num vídeo. E claro, galera, quanto mais cuidado você tiver na hora do recorte, melhor ficará a sua edição. Ali eu fiz meio rapidão com a ferramenta de seleção rápida, aquele recorte do segundo plano. Ficou bom, deu certo pro tutorial aqui, mas poderia ainda ter alguns detalhezinhos mais bem ajustados, né? Então compensa levar um tempinho aí nessa parte do recorte para ficar melhor. Aí o computador quase levantou voo, mas conseguiu renderizar corretamente. Esse foi o resultado final, então, galera.
Espero que você tenha curtido. Se pode utilizar ele em outras imagens que vai funcionar corretamente também, é só seguir o mesmo passo a passo e ir ajustando a correção dentro do que for necessário. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você gostaria de aprender aqui no canal Photoshop para iniciantes, se você gostaria de rever algum outro tutorial que foi gravado anteriormente com novas técnicas ou novos tutoriais, alguma coisa nova, porque já tô quase 10 anos aqui no YouTube, tem muita coisa que eu já fiz ou eu acho difícil encontrar conteúdo novo. Então, se vocês puderem ajudar aqui embaixo, ajuda bastante a gente sempre manter o fluxo de conteúdos novos surgindo e borbulhando aqui pra gente continuar evoluindo juntos. Valeu, se inscreve no canal, pô, se chegou até agora, não se inscreveu ainda, pô, se inscreve aí. Muito obrigado e até a próxima.